Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa segunda-feira, mais uma semana começando, mais um dia que nós podemos iniciar buscando a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, para que depois todas as demais coisas sejam acrescentadas. As preocupações da semana, o trabalho, tudo mais é acrescentado depois de buscarmos o centro, que é Deus. Então, bem-vindos ao devocional de hoje, que seja um momento de muita bênção, de sermos edificados, de sermos direcionados pela palavra de Deus, que é o que contém nesses devocionais. E hoje nós vamos falar sobre algo que por vezes é muito difícil para nós, que é viver uma vida de rendição, render-se a Deus, o que significa não ser guiados pela nossa vontade, mas ser guiados pela vontade dele e deixar de querer assumir o controle. Muitas vezes a gente quer ser Deus e quer assumir o controle, quer saber tudo o que vai acontecer, isso gera ansiedade. E quando nós temos uma vida rendida a Deus, nós encontramos o verdadeiro propósito pelo qual nós viemos ao mundo. O devocional de hoje diz: render-se a Deus não é o melhor caminho, é o único caminho possível. Antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez. Quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho na opção todas para não perder nenhum. E se você puder, e claro, se você quiser, também curta esse vídeo, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus e abençoadas também. E agora a frase profética do dia. Vamos escrever uma profecia para nosso dia, para nossa semana, com muita fé. Qualquer coisa que nós façamos com fé, nós estamos dando força. Então escreva com fé nos comentários e dê força para essa profecia. Decrete isso. Eu me rendo porque só em Deus encontro a verdadeira vida. Eu vou repetir. Eu me rendo porque só em Deus eu encontro a verdadeira vida. Amém? A leitura bíblica ela está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 39, que diz: E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Render-se a Deus é uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras do Evangelho. Para muitos, essa palavra soa como perda, como desistir dos sonhos, como deixar de viver. Mas a Bíblia nos mostra que é exatamente o contrário. A rendição é o único caminho para a verdadeira vida. No Getsêmani, Jesus nos deu a lição mais forte sobre isso. Ele, sendo Filho de Deus, estava diante da maior batalha da sua humanidade, enfrentar a cruz. Ele sabia da dor, do abandono, da vergonha que sofreria. O texto nos diz que ele estava tão angustiado que o suor se tornou como gotas de sangue. Ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse aquele cálice, mas logo ele completou: Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E essa é a essência da rendição: não viver a minha vontade, mas a de Deus. A luta entre a carne e o espírito é real. Nossa carne quer atalhos, prazeres, reconhecimento, autonomia. Mas toda vez que tentamos assumir o controle absoluto da vida, nos tornamos como Adão e Eva, que estenderam a mão para a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque queriam decidir por si mesmos o que era melhor. O pecado original é, no fundo, um problema de rendição. O homem querendo ser Deus no lugar de Deus. Rendição não é apagar a nossa identidade, não é se anular.
É, na verdade, o lugar onde nossa identidade floresce. Quando Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não perdeu quem era, ele se tornou a versão plena, transformada pelo poder de Deus. Foi rendendo sua vida que Paulo deixou de ser perseguidor para ser apóstolo. Podemos olhar também para a vida da viúva de Sarepta, 1 Reis 17. Ela estava diante da morte. Só restava um punhado de farinha e um pouco de azeite para comer com o filho. Mas, ao render-se à palavra de Deus, servindo primeiro ao profeta Elias, ela experimentou o sobrenatural. A farinha não acabou, o azeite não faltou. Rendição abre as portas do milagre. Outro exemplo é Abraão, em Gênesis 22, quando Deus pediu Isaque, o filho da promessa. Nada fazia sentido. Como entregar justamente aquilo que Deus havia prometido? Mas Abraão se rendeu, obedeceu, e no monte o Senhor providenciou o cordeiro. Só quando rendemos que temos de mais precioso é que entendemos que Deus é tudo o que precisamos. Nos nossos dias, rendição pode parecer algo pequeno, mas é prática diária. Render-se é escolher perdoar quando tudo em nós quer revidar. Render-se é manter a integridade quando ninguém está vendo. Render-se é entregar o futuro a Deus quando a ansiedade grita por controle. Render-se é aceitar que os sonhos de Deus são maiores, mesmo quando frustram os nossos planos imediatos. E rendição não é só sobre suportar momentos difíceis, é sobre confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz em Romanos 12:2. Muitas vezes pensamos que render-se é abrir mão da felicidade, mas a verdade é que somente no centro da vontade de Deus há plenitude. Talvez você esteja lutando com o controle. Talvez esteja insistindo em segurar as rédeas de um relacionamento, de uma decisão financeira, de um futuro incerto. Mas lembre-se, o controle que você acha que tem é apenas ilusão. Você pode planejar, mas só Deus sabe o amanhã. Rendição não é desistir, é confiar. E no fim, o que Jesus nos mostra é que a rendição pode doer, mas sempre nos conduz à ressurreição. Ele rendeu a sua vida no Getsemane e na cruz, mas ao terceiro dia, a morte foi vencida. Toda rendição verdadeira gera vida. Amém, amém e amém. E eu vou falar um relato bem breve sobre a minha vida. Cada dia mais eu tenho conseguido entender que quanto mais nós estamos no centro da vontade de Deus, e é muito difícil, mas vamos sentindo que não temos controle sobre a nossa vida, isso vai trazendo paz. E o devocional, ele me trouxe um momento em que eu olhava para aquelas pessoas que estão muito no centro da vontade de Deus, aquelas pessoas que realmente doaram a vida para Ele e andaram em obediência, e eu pensava, meu Deus, mas isso não faz sentido. Parece que a pessoa vai abrir mão da sua felicidade, da sua alegria, era isso que vinha na minha cabeça. Eu pensava que não fazia sentido. Mas à medida que o tempo vai passando, eu ainda tenho muito a caminhar com Deus, mas hoje eu já olho para aquela Daisy que lá atrás achava aquilo sem sentido. Hoje, isso tem muito sentido. E eu peço todos os dias a Deus para Ele me esvaziar das vontades da minha carne. Eu sei que isso sempre vai ser uma luta, mas hoje passou a fazer sentido. Porque o controle que a gente acha que tem, fazer planos, se programar para todo um futuro, às vezes nem chega, não é como nós imaginávamos que seria.
Nós podemos até fazer nossos planos, mas eles vão ser frustrados muitas vezes porque a vontade de Deus é outra. Então, entregar o controle na mão de Deus é que é a plenitude verdadeira, nos traz a paz verdadeira. Amém? E que nós possamos todos experimentar dessa sensação de não ter mais o controle, de entregar o controle na mão de Deus a cada dia mais, estar no centro da vontade dele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Pai, nós te entregamos hoje o nosso querer, os nossos planos, o nosso futuro. Nós reconhecemos, meu Deus, que a tua vontade é melhor do que a nossa. E nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que queríamos estar no controle e não confiamos em Ti. Nos ensina, Pai, a viver rendidos, não por medo, mas por amor e por confiança em Ti. Que a nossa vida, Pai, seja totalmente entregue a Ti, porque nós sabemos que só nos Teus braços nós encontramos a verdadeira vida, encontramos a plenitude dessa vida, Pai. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que você possa também abençoar o dia de alguém enviando esse devocional. Essa bênção que você derrama, ela volta ainda maior para a sua vida. E amanhã, se Deus quiser, nós nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.